Saudações antarianos e antarianas, eu sou o Gustavo Lopes e, antes de mais nada, o que você está fazendo se não é inscrito ainda neste canal maravilhoso, sensacional e magnífico? Estou falando desse aqui mesmo, pode não parecer, mas é esse aqui mesmo. Se você não é inscrito, se inscreve, aproveita, se inscreve aí agora e dá like agora no início do vídeo, porque vai valer a pena. Bota fé em mim, se não valer a pena, o seu dinheiro eu devolvo. Sei que você não tá pagando nada por isso, é justamente por isso que eu disse que eu devolvo. Mas então, deixa o like agora no início do vídeo para você não esquecer e se inscreve no canal. Aproveita e acompanha a gente nas nossas redes sociais. Todas as redes sociais do canal e a minha também, o meu Instagram, eu deixo sempre na descrição do vídeo. Além de que muitos vídeos eu acabo citando aqui e eu deixo sempre aí os links para vocês assistirem os vídeos de Game of Thrones também, que eu faço referência aqui lá na descrição do vídeo. E também vocês podem acompanhar aqui em cima, vocês podem conferir aí nos vídeos recomendados, né? Eu normalmente costumo deixar alguns vídeos aí para vocês. Hoje eu falarei sobre Volantes, a nossa querida Eduarda Campos, que por falar nisso, tá fazendo uma série de vídeos destrinchando The Walking Dead, falando sobre The Walking Dead, a série de maior audiência dos Estados Unidos e uma das minhas séries favoritas também. Ela tá fazendo um trabalho sensacional lá. Acompanhe, vou deixar a playlist aí para vocês darem aquele confere maroto. Então, cada vídeo um melhor do que o outro, confere lá, vocês vão gostar. A Eduarda Campos, ela diz que Volantes é a cidade onde as pessoas nunca se perdem. That's a fake laugh. It's real! Eu sei. Foi bem ruim. A piada não é minha, é sério. Só falei mesmo porque... enfim, eu não sei porque eu falei. Bom, é o seguinte, Volantes é a cidade que fica localizada ao extremo sul de Essos. Ela é uma das cidades livres, uma das cidades mais antigas das cidades livres. Ela era um posto antes, um posto avançado da cidade franca de Valíria. Valíria que eu pretendo falar aqui no canal também. Ela fica localizada bem em uma das fozes do rio Rhône. Rhône é um rio bastante imponente, um rio bastante importante inclusive, onde se localizavam bastante dos Rhoynares, que na série não existem, mas nos livros existem. Inclusive, na primeira frase do Ned, na série ele fala em nome de Robert da Casa Baratheon, rei dos Ândalos e dos primeiros homens. Nos livros ela é rei dos Ândalos, dos Rhoynares e dos primeiros homens. Então existe uma certa importância dentro dos livros para os Rhoynares. Como era um posto avançado, então muita gente de Volantes tem o sangue valiriano, né? Eles vieram de Valíria e ali estabeleceram sua moradia. A cidade ela foi construída por escravos, mas não foi construída por escravos porque eles quiseram. Foi construída por escravos porque os seus mestres, os seus donos ordenaram que fosse construída a cidade. Então muitas pessoas dizem que Volantes é uma cidade construída sobre os ossos dos escravos. Os distritos mais antigos de Volantes ficam na parte oriental da cidade. Já os mais novos ficam na parte ocidental. O rio corta a cidade ao meio, então a gente tem uma ponte que liga a parte oriental à parte ocidental. Mas apesar de eu ter falado assim que a parte mais nova fica na parte ocidental, essa parte mais nova tem séculos de idade já, então é uma cidade muito antiga, que mesmo a parte mais nova dela já é muito antiga. O coração de Volantes, o centro, o cerne da cidade, é chamado de cidade dentro da cidade. Isso porque nesse lugar é como se fosse um labirinto de palácios, lojas, templos, torres e um monte de coisa mesmo que tem. E tudo isso é envolto, né? Em volta disso tudo aí, a gente tem a Grande Muralha, que recebe o nome, essa Grande Muralha recebe o nome de Muralhas Negras. Isso porque ela é feita de pedra do dragão. Não da ilha Pedra do Dragão, mas a pedra de dragão, como se fosse isso. Tipo o vidro de dragão, tem pedra de dragão também. E é fundido, inclusive, né? Porque foi construído pelos senhores de dragão de Valíria. E essa muralha, ela é tão resistente, aliás, ela é mais resistente de que aço ou diamante, por exemplo. Então, é uma muralha muito resistente. Essas muralhas, elas são muito altas, muito altas. Os livros dizem que tem mais de 200 pés de altura, para vocês terem uma noção. É maior do que um prédio de 20 andares de altura.
E de largura, elas são tão largas que elas conseguem colocar 6 carroças dessas que são puxadas por 4 cavalos, uma do lado da outra, e andar uma do lado da outra nas ameias. Ameias, pra quem não sabe, é aquele negócio que tem no alto das muralhas, que tem um lugar pra galera passar. Isso é uma ameia. E a meia é tão larga que suporta 6 carroças andando lado a lado. Carroças de 4 cavalos, não aquelas normais de 2 cavalos. Essa cidade, dentro da cidade, que é protegida pelas muralhas negras, ela é uma cidade meio, vamos dizer, sagrada. Não é bem isso, mas ela é meio que uma cidade sagrada. E dentro dela só pode morar quem consegue traçar sua ascendência até a cidade franca de Valíria, ou seja, você tem que ter o sangue do dragão, você tem que ter o sangue valiriano para você morar lá. Não precisa ser forte, você pode ter passado a sua vida um monte de coisa errada, digamos assim, mas se você consegue traçar sua ascendência até os valirianos, você tem a permissão de morar ali dentro das muralhas. Se você é um escravo, seja você escravo ou liberto ou um estrangeiro, não importa, pode ser até um rei, você não tem a permissão de andar ali dentro da cidade. Você só pode colocar os pés lá dentro se alguém que tem o sangue valiriano te convidar para entrar lá dentro. Antes de tudo, a cidade ela foi um posto avançado, então muitos dos moradores da cidade de Volantis eram soldados, porque ali era uma base de guerra, basicamente. De vez em quando, um ou outro senhor do dragão ia lá com seus dragõezinhos para tomar um banho tranquilo, aquele banho maroto, ou para fazer negócios com outras cidades, alguns dos Rhoynares, por exemplo. Como Volantis é muito bem localizado, ele tem um porto natural, a localização realmente é muito boa, a cidade começou a crescer muito rápido por conta do comércio, né? Os senhores de dragão iam lá e faziam comércio e a cidade ficava com parte desses lucros para eles também, afinal de contas, o dinheiro também girava ali dentro da cidade. Por conta disso, então, a cidade cresceu muito rápido, foi crescendo. E na parte oriental foi a parte onde as lojas começaram a se espalhar, né, mercearias e etc. Vários tipos de comércio começaram a ficar ali e muitas pessoas foram ali ficando nas margens do rio Rhoyne para fazer negócios e para morar também. Então é como se fosse a parte rica, porque foram os cidadãos mais ricos que realmente vinham de Valíria para morar ali. Já na parte oriental, era a parte da putaria mesmo, porque a galera se instalava lá, e lá tinha bordéis, lá tinha mercenários, lá tinha um monte de coisa que não prestava, pelo menos para os olhos da população naquela época, muita coisa que não prestava ficava ali. E lá virou mesmo uma baderna, assim, tipo casa da mãe Joana mesmo. E tanto que de vez em quando que os governantes, os triarcas, como são chamados lá em Volantis, eles tinham que enviar os soldados para que eles pudessem dar um jeito naquilo ali a todo custo, ou seja, matar gente para que aquilo ali não saísse do controle. Só que uma cidade e outra, elas não eram interligadas, era apenas um rio. Até que o triarca Valazo, se eu não me engano é esse o nome dele, ele ordenou que fosse construída uma grande ponte que ligasse uma ponta da cidade à outra. Mas da mesma forma que era difícil atravessar o rio por conta das marés, da forte correnteza e etc., também era muito difícil construir a ponte. Então, eles demoraram 40 anos para conseguir terminar a ponte. O triarca que ordenou a construção da ponte não viu ela pronta, não conseguiu ver ela pronta de tanto tempo que ela demorou. Mas hoje, a ponte já construída, que se eu não me engano aparece na série de TV também, ela é considerada uma das 9 maravilhas do mundo de Westeros, né? Então é uma coisa, das 9 maravilhas feitas pelo homem. Então é uma coisa muito bonita mesmo e muito admirada dentro do mundo de Game of Thrones. Durante todo o início, os anos iniciais, como eu disse, Volantis tinha se beneficiado do comércio com os Rhoynares, só que algumas outras cidades que vinham fazendo negócio com os Rhoynares se sentiram prejudicadas por isso, porque os negócios deles foram caindo, enquanto Volantis subia, as outras cidades acabavam descendo. Foi o caso da cidade conhecida como Sarroi. Essa cidade fazia negócio com os Rhoynares e começou guerras contra os volantinos. Então teve várias guerras, na verdade, uma sucessão de guerras. Essas guerras acabaram por destruir todas as cidades Rhoynares que tinham ali em volta. Então todas foram dizimadas. Isso foi o que forçou a Nymeria a pegar os 10 mil navios dela e partir para Westeros. Isso, inclusive, é uma coisa que eu pretendo falar em outro vídeo, né? A Nymeria que acabou
ela junto com um dos Martell deu origem à Casa Nímeros Martell, que é o nome da Casa Martell hoje em dia, que eu vou explicar isso em outro vídeo. Como eu disse, Volantes foi uma cidade que ela foi fundada, foi construída sobre os ossos dos escravos, então tem muitos escravos. A proporção é de 5 escravos para cada cidadão livre dentro de Volantes. Só perde para Meereen, por exemplo, que era a Baía dos Escravos. Na verdade, depois da passagem de Daenerys, não tem mais esse número de escravos, né? Porque ela libertou a galera. Mas antes de Daenerys chegar, Volantes só perdia para Meereen em número de escravos na proporção, escravos para habitantes livres. E para você olhar pro cara e já saber que ele é escravo, eles faziam tatuagem, eles marcavam os rostos dos escravos, para que mesmo quando ele fosse liberto, você pudesse olhar para a cara dele e saber que ele já foi um escravo, saber que ele carrega marcas daquele tempo da vida dele, para ele nunca se esquecer a origem dele. É uma forma bem cruel, mas, por exemplo, soldados escravos, eles são marcados com listras de tigre verde na cara. Motoristas têm rodas tatuadas na cara. Prostitutas têm uma única lágrima do lado direito da face. Inclusive, se eu não me engano, isso aparece na série. A gente vê uma delas que tem uma lágrima no olho direito. Os escravos que coletam as fezes dos elefantes, eles têm moscas tatuadas no rosto. E os bobos da corte são tatuados com coisas quadriculadas na cara, né? Assim você olha e já sabe que ele é um escravo e qual é a função dele dentro da sociedade também. O sistema político de Volantes é parecido com um sistema democrático. Não é bem democrático, mas é parecido. Você tem todo ano eleições e as eleições ocorrem por 10 dias. Os cidadãos votam e eles votam nos triarcas. Os triarcas são os caras que comandam, são tipo como se fossem prefeitos da cidade, né? Então eles votam e durante 10 dias existe a campanha. Na campanha rola de tudo. Os caras pintam elefante com a marca deles, sei lá, vote em fulano de tal. Os caras pagam prostituta pra dormir com os caras, pra assim ele conseguir votos. Os cavaleiros acabam lutando pelos seus candidatos, muitos acabam morrendo pelos seus candidatos. Então é toda uma loucura realmente, assim, quem é de fora olha e acha aquilo uma verdadeira bagunça, mas para eles é tudo normal, apesar de que na maioria das vezes a paz é mantida. Então todo ano tem essas eleições, não é como o nosso sistema que dura 4 anos o governo, então todo ano eles renovam ou reelegem o mesmo cara. O maior dos triarcas se chama Horono, na verdade se chamava Horono, eu acho que é assim que se fala o nome dele. Ele governou por 40 anos consecutivos, ele era muito adorado pela população porque ele era um herói de guerra. Então ele foi e por 40 anos ele governou lá em Volantes. Quando ele foi eleito pela 40ª vez, ele decidiu que ele seria triarca para sempre. Falou, estou aqui para sempre, eu sou agora como se fosse um rei. As pessoas gostavam muito do Horono, mas não o suficiente para verem aí os seus costumes e suas leis sendo quebradas, sendo usurpadas por ele. Então, por conta disso, pouco tempo depois que ele tinha se auto-intitulado triarca pro resto da vida dele, ele foi capturado e em praça pública os caras amarraram várias cordas em cada membro dele e amarraram a elefantes e mandou cada elefante para um lado, de forma que ele foi completamente desmembrado, ele foi arregaçado mesmo pelos elefantes. Eu acho que o povo brasileiro deveria aprender, não a parte de estripar ninguém, isso é errado, não façam, mas a parte de lutar pelos seus direitos. Duas facções, elas têm dominado as eleições durante todo esse tempo em Volantes, a facção dos tigres e a facção dos elefantes. Os tigres são guerreiros, eles acreditam que a hegemonia de Volantes deve ser mantida através da guerra, enquanto que os elefantes, eles já pensam mais no comércio. Eles falam, não, a hegemonia de Volantes deve ser mantida através do comércio, da negociação, então eles são mais pacíficos. Depois da perdição de Valíria, né, Valíria acabou, então Volantes cresceu em poder, de modo que ela começou a comandar cada uma das cidades que eram comandadas pela antiga cidade franca de Valíria. Só que ela não conseguiu manter todo esse poderio por muito tempo. As outras cidades livres se uniram, Lys, Tirosh, Myr, as outras cidades se uniram para ir em guerra contra Volantes, que acabou perdendo boa parte do seu poderio. Inclusive, há relatos de que Aegon I Targaryen ajudou
as cidades livres contra Volantes nas guerras do século de sangue. Então, assim Volantes acabou perdendo a hegemonia, mas mesmo assim hoje é uma das mais poderosas cidades que existem. Inclusive, deve aparecer porque lá a religião do Deus Vermelho é muito forte, então provável que Melisandre esteja por lá. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham achado informativo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. Se não curtiu o vídeo, é agora a sua última oportunidade praticamente de fazer isso, eu agradeço se fizer. Peço que você acompanhe a gente nas nossas redes sociais e muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui. Até a próxima.